Você está ouvindo o Conexão Gran Vision, podcast da Gran Vision by Fotótica. Aproveite! Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Gustavo Menino, representando a Gran Vision by Fotótica, uma empresa que carrega o nome Fotótica, uma empresa centenária no Brasil, que tem como foco sempre a inovação, o cuidado com a visão. E nessa semana tão importante como a Semana Mundial da Visão, teremos o Dia Mundial da Visão, Dia das Crianças também. Nada melhor do que a gente conversar com a médica oftalmologista, a doutora Carolina Carneiro, coordenadora da SAS Brasil na área de oftalmologia. É super importante a gente trazer uma profissional nessa semana. Nós consideramos aí Semana Mundial da Visão. Também teremos no dia 14 o Dia Mundial da Visão. Também Semana das Crianças, né? Nós tivemos Dia das Crianças ontem. Importante falar sobre saúde visual, os cuidados desde a infância, a fase adulta, e uma médica super envolvida com projetos sociais. Então acho que pode trazer bastante experiência e a gente tratar de alguns dados que são importantes para que o nosso aprendizado e cuidado com a visão seja cada vez melhor. Bem-vinda, doutora Carolina. A fala é sua. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer participar, de qualquer tipo de evento da Gran Vision. É uma parceira da SAS de muitos anos. Inclusive, hoje estamos aqui em ação no Rally dos Mares, né? Rally de Kitesurf dos Sertões, fazendo ação social, também comemorando essa data, essa semana tão especial que une o Dia das Crianças e Dia Mundial da Visão. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, doutora. Doutora, hoje nosso objetivo é a gente falar de visão, mas de uma maneira, e o nosso objetivo é não falar nada que esteja linkado a produtos. O papo é a gente falar de cuidados com a visão. A gente imagina que, pela sua experiência, todos os contatos aí em projetos sociais, isso seja um pouquinho diferente, né? E traga uma realidade de um Brasil, uma realidade de pessoas que normalmente a gente acaba não vendo nos grandes centros. E eu costumo sempre refletir que qualquer projeto que seja assistencial, ele acaba impactando e trazendo uma realidade em termos estatísticos sobre os problemas visuais que mais acometem a população. E aí a gente sempre esbarra, né, num questionamento, tanto de clientes como dentro do meio familiar. Nós sempre nos perguntamos aí qual a importância, né, quando a gente fala do oftalmologista, no cuidado com a saúde visual e também como que uma consulta com o oftalmologista ela pode impactar em descobrir muitas vezes doenças, né, patologias que acometem o corpo de maneira toda, né, sistêmico. Isso quando a gente pensa em recém-nascidos, quais são as principais doenças ou qual a importância, quando é o momento ideal para a primeira consulta oftalmológica? Muito legal, Gustavo, essa pergunta, inclusive bem contextualizada, saiu recentemente aqui diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria falando justamente sobre isso, quando que é o melhor momento e como fazer. A gente defende que o primeiro exame oftalmológico feito por oftalmologista aconteça, quando possível, né, dentro dos primeiros 12 meses de vida, preferencialmente entre 6 meses e 12 meses de idade, por um oftalmo. Mas não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas boa parte dos estados brasileiros nós temos também como premissa aí fazer o teste do olhinho, que é um teste feito por pediatras, onde a gente avalia o reflexo vermelho, que é uma forma de identificar se todas as estruturas do olho estão formadas adequadamente, se o bebezinho nasceu com todas as estruturas no lugar e transparentes, né? Quando a gente tem um bebê recém-nascido, a gente ainda não tem a visão plenamente desenvolvida. Isso é um processo que vai acontecendo devagarzinho até os 7 anos de idade, muito intenso no primeiro ano de vida, mas depois se mantém ativo até os 7 anos. E qualquer coisa que não esteja legal no olho nesse momento vai atrapalhar o desenvolvimento da visão da criança. Então é muito importante, por exemplo, a gente detectar
Opacidades de meios, que são situações em que a luz não consegue entrar no olho. Existem doenças que são genéticas, existem doenças adquiridas, por exemplo, por uma infecção gestacional, então toxoplasmose, sífilis, que são doenças que a gente já rastreia normalmente no pré-natal. E essas alterações podem deixar cicatrizes em qualquer parte do olho, na córnea, no cristalino, né? A gente pode ter a catarata infantil, o bebezinho que nasce com a catarata. A gente pode ter outros tipos de malformação de retina, de nervo óptico, que são extremamente importantes a gente diagnosticar precocemente para tomar a conduta adequada no momento certo. Quanto mais a gente demora para fazer o diagnóstico, pior a chance de enxergar dessa criança. Um bebezinho com catarata, por exemplo, ele, quando consegue ser operado cedo, ele tem uma chance boa, né, de ter o desenvolvimento visual normal. E o desenvolvimento visual ele está 100% relacionado com o desenvolvimento global da criança, né, com as chances de aprendizagem desse indivíduo. Então, quanto mais precoce a gente diagnostica, melhor para a gente não ter impacto nesses aspectos da criança. Por isso, a gente tem o teste do olhinho vermelho, que é feito por pediatras na maternidade, preferencialmente nas 72 primeiras horas de vida. Deve ser realizado por um pediatra nos 3 primeiros anos. A gente orienta 3 vezes por ano, mas quando a família pode, a gente orienta também passar por um oftalmologista aí antes dos 12 meses de idade também. Perfeito, doutora. E só para a gente complementar, quando a gente pensa que um olho ele não teve as suas estruturas, né, formadas ou algo que impacte na transparência, né, dos meios, que é até um papo super legal, que normalmente as pessoas sempre imaginam, né, que a pupila ela é um círculo preto, né, e na verdade ela é transparente, né? O desenvolvimento visual, pelo pouco que a gente entende, ele funciona pelo estímulo, né, à luz. E quando a gente pensa que um meio transparente esteja afetado, né, ou seja, ele seja ali opaco ou algo do tipo, a gente está falando diretamente no impacto do desenvolvimento visual para a fase adulta, né? Isso pode ser irreversível para a criança? Pode, existem doenças que infelizmente a gente tem muito pouco tratamento, mas boa parte delas são reversíveis sim, né? E eu acho que o importante é que a gente diagnostique cedo, porque a melhor chance de bom desenvolvimento, as melhores oportunidades que essa criança tem de melhorar a visão são justamente relacionadas ao diagnóstico precoce. Então, acho que a mensagem mais importante é: qualquer suspeita de alteração visual, quanto antes a gente diagnostica, melhor a chance dessa criança corrigir aquilo e de desenvolver mais próximo do normal. E lembrando também, Gustavo, que eu acho que às vezes a gente não suspeita, mas criança pode ter grau de óculos muito alto também. E são situações que às vezes as famílias não conseguem perceber tão rápido. Às vezes a gente só vai conseguir perceber quando a criança está em fase escolar. E isso também é muito importante, né? Porque quanto antes a gente diagnostica, melhor para o desenvolvimento da criança também. Então, sempre lembrar que o exame oftalmológico é necessário para que a gente também rastreie grau de óculos de criança, né? Criança às vezes surpreende, principalmente aquelas que têm grau em um olho e o outro normal. Isso é muito, eu brinco sempre com os pacientes que isso é uma situação cruel para as famílias, porque a criança desenvolve 100% normal e um olhinho não está enxergando nada, às vezes só vai descobrir isso na vida adulta, né? Então, assim, esse exame na criança é uma buscativa mesmo, é procurar a doença, a gente tem que procurar porque eles não têm referência do que é uma visão normal, eles não vão chegar para o familiar e falar: papai, minha visão não tá boa, a gente que tem que procurar, né? E muitas vezes não é nem perceptível, dependendo do grau, pela família. Então é realmente um trabalhinho aí de buscativa. Isso me faz lembrar, eu com 5 anos de idade, toda vez que eu ia assistir televisão, eu estudava, me recordo bem, estudava no período da tarde, e durante o período da manhã, sempre meus pais cobravam para que eu assistisse televisão um pouco mais distante, porque segundo eles, a televisão, ela iria afetar a minha visão. Eu me recordo, com 5 anos de idade, ainda tenho essa lembrança de quando eu fui no oftalmologista e ele reportou que meu pai,
que estava me acompanhando, ele reportou que a minha visão, na verdade, já estava afetada, né? E foi quando a gente descobriu que eu tinha miopia. E ele até fez uma estimativa de que eu teria uma graduação razoável. E realmente, hoje tenho aí 4,5 graus de miopia em ambos os olhos. Então, isso me faz recordar, né? Muitas vezes não é o comportamento da criança estar perto da TV, a TV que vai prejudicar, né? Às vezes a criança está buscando ficar perto da TV para enxergar bem, né? Isso é muito importante, porque as queixas visuais em criança são muito sutis e esse tipo de comportamento é o que dá pista, né? Chegar muito perto, aproximar muito de livrinhos, atraso do desenvolvimento, então aquela criança que não está aprendendo adequadamente, algum tipo de atraso do desenvolvimento motor, porque a via visual é a via sensorial mais importante para o desenvolvimento. A gente recebe 80% dos estímulos sensoriais através da visão. E quando a criança não tem, né, os meios adequados para receber essa visão boa, vou usar as palavras de um paciente nosso aqui da expedição de ontem. Ele falou que o olho é um órgão que é como uma câmera e que ele transmite informação para o cérebro. E nas palavrinhas dele ele definiu perfeitamente, né? Se a gente não tem um olho com as lentes ajustadas da câmera para receber essa visão adequadamente, o cérebro não vai entender aquela visão. E aí a gente não desenvolve direitinho. Eu costumo sempre dizer que existe uma diferença, isso obviamente não é nada técnico, mas que existe a diferença entre enxergar, né, e ver, ou seja, a diferença entre só visualizar e interpretar aquilo para que tudo se desenvolva bem é diferente. E doutora, quando a gente pensa também em crianças, o aprendizado, se a visão não está bem desenvolvida ou algum problema relacionado à estrutura ocular, o aprendizado, a atenção, a relação social dessa criança com os colegas, ela pode ser afetada? Com certeza, Gustavo, você está corretíssimo de novo. O desenvolvimento visual, ele interfere sim na aprendizagem, porque a criança pode, por não conseguir enxergar, se desinteressar muito cedo, né? Ela tem que vencer uma barreira muito grande para aprender, que é já enfrentar aquela limitação e criar muitas vezes outras ferramentas para aprender, então muitas crianças acabam se desinteressando. A gente tem relação aí de baixa visão com taxa de evasão escolar. A gente tem crianças que muitas vezes são taxadas, né, e às vezes também sofrem situações aí de exclusão, porque são colocadas como preguiçosas, quando na realidade elas têm uma deficiência visual. E aí, se a criança também tem propensão para outros problemas e vai somando outros fatores, então a gente tem aí crianças que podem ter um transtorno do espectro autista e outras alterações, né, de desenvolvimento, déficit de atenção, TDAH. Então a gente somando, né, essas dificuldades a mais, então a deficiência visual na criança que já tem uma outra coisinha acontecendo, e aí soma com isso, realmente impacta muito o desenvolvimento da criança. E ao contrário disso, quando a gente consegue fazer a intervenção adequada no tempo certo, a gente também vê uma resposta muito significativa no desenvolvimento delas, né? Então, quando a gente tem crianças com baixa visão, que tem essas doenças graves, que muitas vezes a gente não consegue atingir a visão normal, mas que a gente fazendo estímulo adequado, como equipe multidisciplinar, né, entendendo como a gente trabalha e usa a visão residual dessa criança, otimiza com a correção adequada, usa o grau adequado para melhorar o máximo possível e oferece estímulos adequados, essa criança tem um salto de desenvolvimento muito grande. Então, com certeza absoluta, visão e desenvolvimento estão andando juntas e a gente tem que sim, na criança, se preocupar com isso, né? Se o desenvolvimento da visão está bom e se isso está permitindo que o desenvolvimento global da criança aconteça. Perfeito, doutora. E eu costumo também sempre, até por experiências, quando nós realizamos ou trazemos a oportunidade dentro do ambiente corporativo para que as pessoas busquem exame visual, nós, uma empresa de cuidados com a visão, é impressionante como a gente se depara com pessoas em fase adulta que nunca visitaram um oftalmologista. Eu costumo dizer que um órgão tão importante, né, como a doutora colocou, que estímulos sensoriais, 80% são através dos olhos. Eu costumo dizer que a visão é muito esquecida, né?
E a gente sempre ouve que muitas vezes patologias, né, já na fase adulta, muitas vezes em crianças também isso pode acontecer. E até eu gostaria de perguntar para a doutora, quando a gente fala de hipertensão, né, a famosa pressão alta, e também de diabetes, isso pode acometer tanto crianças já numa fase de desenvolvimento, e esse exame, ele pode, muitas vezes, eu escuto que as pessoas diagnosticam diabetes através de um exame ocular. Na verdade, o médico oftalmologista desconfia por causa de alterações visuais. Quais são essas alterações, né? E se isso pode realmente ser identificado no exame oftalmológico? Maravilha, Gustavo. Isso é um dado super importante porque são doenças do corpo, né? A gente chama de doenças sistêmicas quando atingem múltiplos órgãos, que são lentas e progressivas. Então, o grande perigo dessas doenças, tipo hipertensão e diabetes, é que elas vão devagarzinho se instalando, o paciente não tem muita percepção de que tem alguma coisa acontecendo. E muitas vezes, quando ele percebe, já está muito tarde, já atingiu várias estruturas do corpo e, às vezes, numa situação até irreversível, né? O diabetes e a hipertensão são exemplos clássicos disso na saúde ocular. A gente tem um privilégio de, através do exame oftalmológico, conseguir avaliar estruturas vasculares, né? A gente tem dentro da retina, eu brinco sempre que é como se fosse uma tela de cinema do olho. Então, o olho é uma estrutura que recebe luz e essa luz ela é projetada, digamos assim, na retina. Essa estrutura ela é super complexa, feita aí de várias celulinhas que recebem e administram essa luz para mandar informação para o cérebro, mas e elas são nutridas por uma rede de vasos ali, né, que existem na retina. E quando a gente tem o diabetes e a hipertensão, esses vasos, eles sofrem em função dessas doenças. Eles começam a não conseguir circular adequadamente o sangue e nutrir essas celulinhas que são extremamente importantes. Por isso, uma série de alterações que são bastante características vão se instalando na retina e às vezes o paciente não sabe que tem a doença, mas quando vai no exame oftalmológico de rotina e é submetido a um fundo de olho, a gente consegue enxergar essas alterações que são típicas, são muito características. Quando a gente olha o fundo de olho, a gente imediatamente já relaciona com essas doenças. E aí a gente realmente tem que solicitar o paciente para procurar um clínico, para fazer uma investigação mesmo de diabetes e hipertensão, porque infelizmente quando está alterado no olho, provavelmente já está instalado de muito tempo. E a outra preocupação é que se tem alteração no olho, que é aí visível, né, a gente consegue rapidamente ver, a chance de ter em outros órgãos também é grande. Então, a gente tem que procurar lesão de órgão-alvo nos rins, muitas vezes nos pés, coração, sistema nervoso central. Então, assim, são doenças que acometem o corpo de uma forma geral, mas que a gente, por ter acesso à retina, né, a estrutura ocular, que a gente consegue ver os vasos rapidamente no exame de rotina, a gente tem essa oportunidade de diagnosticar. Então, assim, é verdade, isso não é mito, a gente realmente consegue suspeitar ou, às vezes, até fazer o diagnóstico. Quando a lesão é muito característica, a gente praticamente fecha o diagnóstico e confirma com o exame laboratorial. Perfeito. É incrível, né? Porque muitas vezes eu uso como um exemplo pessoal. Toda vez que eu vou fazer exame para medir taxas de glicemia, né, ou açúcar no sangue, eu sempre fico totalmente preocupado conforme a idade vai avançando, porque eu tinha pai e mãe com diabetes, né? E toda vez que eu vou fazer, eu fico extremamente preocupado. E é importante a gente saber, né, que muitas vezes dentro do exame oftalmológico isso pode ser identificado, mas também sempre escutei o que a doutora afirmou. No caso de identificação de uma lesão ocular, significa que provavelmente esse paciente está carregando, né, essa patologia já há muitos anos e sem o tratamento ideal. Então, que não seja o momento que as pessoas descubram a diabetes, né, ou a hipertensão num exame oftalmológico. Acho que o mais importante é as pessoas também saberem que as outras áreas da medicina são importantes. Exatamente, a gente sempre trabalha em rede, né? O olho é um órgão que está muito relacionado com outras estruturas do corpo, né? Então a gente tem que ter essa consciência também de um trabalho multidisciplinar, um trabalho aí que envolve outras áreas da saúde, e não saúde, né? Porque aqui a gente está falando também de uma cooperação aí em prol
de resolução de saúde ocular também. Então, ter essa consciência de trabalho em equipe é muito importante para o benefício da saúde global do paciente. Na fase adulta, doutora, ou adolescência, qual que é o tempo ideal de retorno no médico oftalmologista? Recentemente eu vi uma pesquisa que aponta que o brasileiro demora quase de 2 a 3 anos para retornar no oftalmologista, aqueles que vão, e tem um grande percentual que nunca foram. Qual seria aí o tempo ideal? Ai, Gustavo, esse assunto é um assunto que eu adoro discutir, porque é uma dor, né, muito grande no Brasil, o acesso à saúde ocular. Assim. A gente tem uma estrutura de SUS, e aí falando de população geral do país, a atenção oftalmológica, ela está, pelo menos na atenção secundária do SUS, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o SUS, ele trabalha de uma forma hierárquica. A gente tem a atenção primária, que é mais próximo das comunidades, das pessoas, a gente tem as referências do nível secundário e depois terciário, e assim também vai aumentando o nível de complexidade das doenças por uma forma de organização. A maior parte das pessoas fica na primária, e quando tem doenças mais graves, a gente vai encaminhando aí para esses outros níveis hierárquicos do SUS. E a oftalmologia, ela não existe na atenção primária, apesar de ser uma doença atualmente prevalente, o erro refracional, que é a maior causa de cegueira e deficiência visual, não cegueira, de deficiência visual do mundo, é o erro refrativo não corrigido, e que é corrigido com um óculos quando não tem outra doença envolvido, né? Então, o paciente, ele tem mesmo esse dado de dificuldade de ir no oftalmo, nunca ter ido no oftalmologista, dificuldade de ir ao exame, ele é muito real, porque as pessoas têm essa barreira, né, de vencer esse encaminhamento. Imagina que a mesma pessoa que está na fila esperando para fazer uma avaliação oftalmológica para corrigir grau, e às vezes grau de perto só, que é uma condição, né, que o paciente a partir de 40 anos sofre bastante, é a mesma pessoa que está esperando fundo de olho diabético. Então, a gente tem mesmo uma dificuldade de acesso, e talvez por isso esse número aí de consultas tão espaçadas, né, ao profissional oftalmologista. De fato, isso é real. Nas cidades mais pobres, isso é mais cruel ainda. Muitas vezes eles nunca foram mesmo no médico oftalmologista. E se a gente estivesse falando aí de um mundo ideal, o recomendável seria que as crianças fossem ao oftalmo todo ano, assim, nessa primeira fase da vida, né, até os 7, 10 anos, que é quando a gente encerra o desenvolvimento visual, assim, a parte mais importante, né, a maior parte do desenvolvimento visual aí, até os 7, 10 anos a gente está já encerrando. Tem algumas outras funções que a gente vai amadurecendo aí, mas a maior parte já aconteceu. E aí a gente pode até recomendar uma vez a cada 2 anos, um pouquinho mais velhas, mas depois, na vida adulta, é interessante ir todo ano, né? Especialmente os pacientes que têm alguma comorbidade, como a gente comentou, hipertensão, diabetes ou outras doenças. Pacientes acima de 40 anos é interessante também manterem uma frequência em função do rastreio de outras doenças silenciosas, como glaucoma, que é uma doença ocular, também bastante silenciosa, que a gente muitas vezes só diagnostica indo realmente no oftalmologista. Então é interessante manter anual aí a partir dos 40 anos também. Que ótimo, doutora. São dicas, né, esclarecimento super importante. São importantes para que a gente possa conscientizar as pessoas, né, conscientizar a gente também um pouco mais sobre todos os cuidados que a gente deve ter. E aí, para a gente caminhar para o final aqui do nosso papo, eu gostaria de perguntar para a doutora um pouquinho sobre a famosa miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a vista cansada. Se a doutora pudesse falar um pouquinho para a gente de alguns sinais, sintomas, para que as pessoas identifiquem esses problemas visuais. Maravilha, Gustavo. Então, você citou aí todos os erros refrativos, né? Nossa maior causa de deficiência visual no mundo inteiro. A miopia é o que o pessoal costuma dizer de visão ruim para longe, e é verdade isso, né? O maior impacto da miopia é realmente de longa distância. O que acontece é que os raios, quando eles entram no olho, esses raios que vêm de fora, né, do meio ambiente e tal, o olho é um aparelho, aí eu vou resgatar os conceitos de ótica que as pessoas tiverem da escola,
escola, quando os raios do ambiente entram no olho, eles sofrem uma convergência, eles miram para um lugar específico no olho, que é onde a visão cai nítida. Esse lugar é na retina, num lugar bem bonitinho da retina, que é onde a gente tem a visão de foco, onde a gente tem a visão de qualidade. A gente também tem visão de periferia, que é igualmente importante, mas aqui basicamente a gente está falando da visão, né, mais central, a visão do foco. Então ela deveria cair num lugar específico. Quando o olho é muito grande ou o poder de convergência do olho não é tão bom, tão grande ou adequado, esses raios eles acabam caindo um pouquinho antes da retina e aí a gente tem a condição da miopia. Então essa visão fica borrada e ela impacta para longe. Para perto, o paciente geralmente enxerga bem, mas para longe a visão fica muito ruim e dependendo do grau, se for muito, muito alto, nem para perto também funciona bem. A hipermetropia seria o contrário disso. Então a gente tem a hipermetropia quando os olhos são muito pequenininhos ou quando o olho não faz uma convergência muito importante. Esse foco, teoricamente, ele cai atrás do olho, né? Na teoria, no conceito físico da coisa. Então, essa é uma condição que é super normal, por exemplo, nas crianças. As crianças ainda têm um olho pequeno perto do olho adulto. Só que a gente tem recursos naturais, né, para ajustar esse foco e fazer a luz cair no lugar certo. Quando esse esforço visual é muito, muito grande, a gente pode ter queixas, né? Queixas de dor de cabeça após leitura prolongada, e uso excessivo da visão. Então, a gente tem um tipo de dorzinha de cabeça bem característico, que é a dor de cabeça relacionada ao óculos, tá? Então, às vezes, o paciente traz isso pra gente, a gente acaba diagnosticando aí a alta hipermetropia, que nem sempre é necessário tratar, isso depende muito das queixas, da idade do paciente, né? E das condições, inclusive, de motilidade ocular. Às vezes, esse quadro de hipermetropia também está relacionado a alguns tipos de estrabismo. O astigmatismo é uma situação que é como se fosse uma bagunça desses raios, assim, a superfície do olho, outras estruturas do olho são irregulares, e isso é quase sempre regra, né? Porque nem todo mundo tem uma superfície lisinha, e a maioria não tem mesmo, mas outras estruturas do olho podem estar envolvidas. Mas o astigmatismo, ele faz como se fosse dois focos principais, às vezes, né? A gente tem uma situação em que a gente não tem um foco único formado na retina. E isso gera uma distorção de imagem, que também traz muita queixa, né? Às vezes o paciente até tem uma visão razoável, porque um pedaço da imagem pode estar nítido e aí ela vê o resto borrado, mas geralmente ela tem queixa. Esse paciente tem também queixa de dor de cabeça principalmente, e esse excesso, né, quando usa muito a visão, pode ter lacrimejamento, o olho fica mais vermelho, dá aquela sensação de desconforto após leitura prolongada. O astigmatismo é uma condição que também a gente, quando muito alto, a gente tem muita dificuldade, quando diagnosticado na vida adulta, de tratar, porque até a correção é difícil. Às vezes o paciente não tolera bem a correção de tão grande o grau. Então, quanto antes também a gente consegue tratar, melhor para esse olhinho ir se acostumando com a correção. E você comentou também da presbiopia, que é uma condição que a gente tem aí a partir dos 40 anos, dependendo do grau. Assim, se o paciente é hipermétrope, já é um alto hipermétrope, então provavelmente ele vai ter sintomas mais cedo. E o que é a presbiopia? Ela é uma dificuldade do olho de acomodar, que seria o ajuste para a visão de perto. A gente tem o tempo inteiro o olho está relaxando e ativando o músculo para fazer o ajuste do foco, dependendo da distância que a gente está tentando enxergar. E a partir dos 40 anos, em média, a gente começa a ter dificuldade de fazer esse ajuste, por várias razões. Pela questão muscular, pelo enrijecimento do cristalino, que também é uma condição aí normal do envelhecimento, né? E a gente começa a não conseguir fazer esse ajuste para perto tão bem. E aí a gente precisa compensar isso com óculos, né? Corrigir até os 60 anos, aí a gente vai progredindo esse grau para perto, porque a gente tem uma função que vai perdendo aos poucos e aí a gente vai ajustando o grau aí de acordo com a idade. É a famosa dificuldade para perto, ou o braço curto, né? Porque no começo a gente consegue compensar esticando o braço e jogando o foco lá para frente, mas depois de um tempo o braço já não dá mais conta e a gente tem que compensar no óculos mesmo. Mas isso, o período dos sintomas tem um pouco a ver com o grau prévio que a pessoa tem. Então, os hipermétropes sentem mais cedo, os míopes às vezes só vão perceber essa dificuldade com 50 anos, depende um pouquinho do paciente.
Perfeito, doutora. E eu costumo dizer que as pessoas conhecem de física ajustando o foco, né, de acordo com o tamanho do braço, e as pessoas nem percebem, né? Mas É quantas verdade. pessoas, né, muitas vezes não utilizam correção de óculos e acabam chegando na presbiopia e tem toda aquela questão do receio, do mito de lentes multifocais. E é uma realidade, né? Milhares de lentes multifocais de correções, oportunidades de correções de óculos são utilizadas. E também existe muito mito das pessoas acharem que o óculos condiciona a visão, né? Que o óculos faz com que o olho vicie na correção visual. E pelo que eu entendo aí pela experiência de setor, o óculos ele apenas vai condicionar a direção da luz, né? Ele não vai alterar as funções fisiológicas ali do olho, né? É correto isso? É exatamente isso, né? O que acontece, essa percepção realmente é muito comum da gente escutar. De repente, o paciente se sentia, antes de colocar o óculos, que enxergava mais sem o óculos, mas é isso mesmo. O óculos ele só é um recurso para ajustar ali a luz, a forma que a luz entra no olho. O que acontece é que em uso do óculos, a gente acaba relaxando essas estruturas que estavam sendo super utilizadas, né, antes do óculos para tentar fazer um ajuste que às vezes nem alguns conseguem e aí tem visão boa, mas ao longo do tempo cansam e outros nem conseguem, mas a gente sempre está tentando ajustar. O olho nos jovens sempre está tentando ali acomodar e ajustar essa distância focal. Quando a gente corrige com óculos, a gente relaxa essas estruturas, então a gente dá um pouco mais de conforto para o próprio olho. Só que quando a gente tira o óculos, naturalmente a gente tem essa sensação de ter assim viciado o olho, né? Na verdade não é isso, é porque a estrutura está relaxada. Quando você não usava a correção, o seu olho estava ativo o tempo inteiro para tentar corrigir, e depois que a gente começa a corrigir, então ele começa a relaxar um pouquinho mais. E a qualidade fica muito melhor, né? E a pessoa cria referência também, né? Ela consegue comparar enxergar bem com enxergar mal, né? Antes do Exatamente. óculos, muitas vezes a pessoa não percebe. Às vezes ela vai descobrir, tentando fazer a leitura de uma placa, alguma coisa no trânsito aí que a pessoa descobre que ela não está enxergando bem porque o colega do lado está enxergando, né? Mas não tem a referência, né? Ótimo, super esclarecedor. E a última pergunta, doutora. Hoje, qual que é a lacuna aí o tamanho desse gap de preenchimento de correção visual no mundo? Quantas pessoas hoje têm problemas visuais no mundo que não sabem e acabam não corrigindo? A doutora tem alguns dados a respeito? Então a gente tem estudos bem importantes mundiais aí que analisam trabalhos de vários países. Os últimos levantamentos informam que a gente tem cerca de 600 milhões de deficientes visuais, né? 596,3 milhões de deficientes visuais, mas os relacionados ao erro de refração não corrigido são cerca de 89 milhões de pessoas, né? É muita gente, Gustavo, é muita gente que poderia estar enxergando se tivesse acesso a uma consulta oftalmológica, e alguns, dependendo do nível social, até conseguem uma consulta e às vezes não conseguem comprar o óculos. Então, essa junção de oftalmologia e o setor, né, de ótica para poder suprir a necessidade de muita gente que não tem acesso, porque é muita gente mesmo. 89 milhões, quase 90 milhões de pessoas no mundo. Bom, eu diria que um pouquinho é alarmante, mas acho que traz uma reflexão também no mundo. Últimos dados também que eu vi sobre concentração de oftalmologistas em alguns países, exemplo do Brasil, quando a gente olha per capita, a quantidade de oftalmologistas ela é ideal, mas aí quando a gente olha a distribuição nas grandes capitais, em cidades com maior poder econômico, a gente tem mais de 60% de concentração em grandes capitais. Estou falando números aqui que eu apenas de memória. E isso impacta diretamente, não o número absoluto pode parecer legal, mas impacta diretamente o acesso, né? E acho que é um passo à frente aí para governo, para ações sociais, políticas públicas, que a gente possa ter cada vez mais a oftalmologia como algo tão importante de atenção primária. E nós temos aí o órgão principal em termos de sentido, direção, percepção para o ser humano, ele não é cuidado, né? Então, acho que super esclarecedor. Gostaria de agradecer por atender esse convite. Estando aí tão distante, né, fazendo todos os projetos que a doutora está envolvida,
Então, muito obrigado. Espero aí que a gente consiga levar esclarecimento para as pessoas e bom término aí do seu projeto social. Continuei com essa paixão por ser oftalmologista. Super obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, a oportunidade. Eu sempre defendo muito que educação e saúde é o primeiro passo e o passo mais importante. Então, e a oportunidade que vocês estão tendo de vocês estão promovendo, de conscientizar a população sobre a importância do exame, de procurar um oftalmologista. Isso está super alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda 2030. A gente está lutando aí, o próprio Dia Mundial da Visão, extremamente alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, assim, queria mesmo agradecer essa oportunidade. A gente está aqui falando, né, num dia importante, marcando presença com informação, que acho que é o que a gente mais acredita. A SS defende muito educação e saúde, e a gente ter essa parceria para falar sobre isso numa rede grande é maravilhoso. Então, muito obrigada, agradeço imensamente o convite. Agradecemos a você que ouviu até aqui. Siga a gente nas redes sociais, @GrandVision by Fotótica no Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais!